Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com muita alegria, nós retomamos o nosso curso sobre a obra de Santo Agostinho, como catequizar os rudes, e eu faço questão até de dizer que ficamos algum tempo sem gravar os vídeos e com muita abertura, com muita transparência, não tenho a menor vergonha de falar que o motivo foi realmente por questões financeiras mesmo, por falta de estrutura. Eu até cheguei a gravar um vídeo que espero que seja publicado em breve. Ele só não foi publicado porque nós ainda nos organizamos para ter uma plataforma adequada para tal fim, porque o nosso objetivo é que a nossa escola de catequese tenha realmente um grupo de benfeitores que acreditam nessa obra, que acreditam nesse projeto. E de fato eu tive que me reorganizar minimamente para voltar a gravar os vídeos. Infelizmente eu não gravarei com a mesma frequência com a qual eu iniciei. Isso ainda não é possível, mas eu retomei as gravações e a ideia é ter alguma frequência também com os vídeos curtos, tanto no Instagram como no YouTube, até para não deixar de movimentar os canais, para que a escola de catequese possa se desenvolver. E ontem eu até acessei alguns vídeos do YouTube e fiquei feliz de ver que algumas pessoas, poucas, mas fiéis, se manifestaram e de alguma maneira até reclamaram que já fazia 3 meses que os vídeos mais longos não eram publicados, e isso me motivou ainda mais a gravar, retomar as gravações das aulas. E eu peço até que, caso alguma pessoa se sinta chamada a ser um benfeitor da escola de catequese, que entre em contato conosco, entre em contato comigo. Eu procuro ser muito acessível nas redes sociais. Pode entrar em contato comigo no YouTube, mesmo no meu YouTube particular, no YouTube da Escola de Catequese, no meu Instagram, no meu Facebook. Eu tenho muita tranquilidade de passar o meu WhatsApp particular também. Eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de fazer esse apostolado pessoal e também ser alvo do apostolado dos outros. Por isso eu quis iniciar essa aula dando esse esclarecimento, porque eu penso que precisava dar essa satisfação a vocês do motivo pelo qual eu fiquei algum tempo sem gravar os vídeos.
E hoje nós retomaremos o curso sobre a obra de Santo Agostinho, como catequizar os rudes. É a 11ª aula e nós realmente estamos a seguir a ordem dos capítulos, de maneira que hoje nós falaremos exatamente do capítulo 11, e é um capítulo bem rico, no qual nós conseguiremos falar basicamente de 2 assuntos específicos, só para que nós possamos nos situar na obra. Eu peço licença para vocês, ao final do capítulo 2, Santo Agostinho, ele de alguma maneira, ele faz um resumo de toda a obra, e ele diz o seguinte: portanto, dissertaremos segundo a inspiração de Deus, primeiro a respeito do modo da narração, o que já sei que desejas, e aí lá no rodapé foi colocado entre os capítulos 3 a 6, e isso nós já falamos, sobre essa parte. Aqui, na realidade, é um resumo da primeira parte da obra, depois a respeito de como expor os preceitos e como exortar, capítulos 7º a 9º, que também nós já abordamos, e por último a respeito de como obter essa alegria. No caso, como obter essa alegria tanto da parte daquele que catequiza, tanto da parte do catequista, como também despertar a alegria do aluno, do catequizando, do catecúmeno. Aqui é a alegria numa via de mão dupla, não apenas a alegria do aluno, daquele que nós catequizamos, mas a alegria daquele que vai catequizar. E isso acontece entre os capítulos 10 e 14. A última aula já englobou essa parte a respeito de como obter essa alegria, e na aula de hoje, nós continuaremos neste assunto. Então vejamos aqui como é que Santo Agostinho ele inicia o capítulo 11. Como eu falei anteriormente, eu optei, depois de refletir como eu deveria dar esse curso, a linguagem de Santo Agostinho ela não é tão fácil assim. Ele, de fato, é um poeta, nós poderíamos dizer, de uma grande inteligência e utiliza as palavras muito bem, de maneira que é extremamente desafiador dar aulas sobre uma obra de Santo Agostinho, de maneira que eu pensei que seria muito ruim perder a riqueza das palavras, por mais que, claro, vocês não só possam, devam ter a obra, ler e meditar, rezar sobre esta obra, mas eu penso que seja muito rico também podermos ler a obra durante as aulas, e por conta disso eu avaliei que uma aula por capítulo seria bem adequado. Afinal, qual é a pressa que nós temos para concluir este curso? São 26 capítulos, de maneira que não será um curso tão longo assim. Me parece adequado que tenhamos uma aula por capítulo para saborearmos a sabedoria, perdão pela redundância, saborearmos as palavras de Santo Agostinho, saborearmos cada frase, cada palavra e tirarmos delas a riqueza de cada ensinamento deste grande doutor da Igreja para enriquecer efetivamente a nossa catequese e nos tornarmos catequistas melhores. Esse é o ponto.
Vejamos aqui, é o ponto 16 da obra, no capítulo 11, o que Santo Agostinho nos ensina. Aqui, no caso, ele está a falar, evidentemente, do catequista, daquele que catequiza. E veja que é muito belo ver que ele se coloca, assim como o seu interlocutor, no caso, o seu amigo, o diácono Deográcias de Cartago, ambos são catequistas. E ele vai dizer: mais nos apetece ler ou ouvir aquilo que já fora melhor preparado anteriormente. Por isso relutamos em organizar na hora o que dizer, com êxito incerto. E aqui eu ressaltaria a importância, trazendo para a nossa realidade, a importância de um catequista preparar bem e muito bem cada aula que ele dará. Meditar sobre o que ele falará, sobre o tema de cada aula. E eu até aqui dou um testemunho, que mais será um contra-testemunho. Eu, depois aí de 12 anos de vida de catequese, isso tem até muito a ver com o 12º capítulo da obra, com a próxima aula. Nós, como catequistas, é um fato, nós ensinaremos a doutrina da igreja. Então, naturalmente, nós como catequistas, nós naturalmente caminharemos, circularemos ano após ano pelos mesmos temas, caso sejamos fiéis à sagrada doutrina de 2000 anos da Santa Igreja. Nós ensinaremos a fé de sempre, a doutrina de sempre. E pode acontecer que nós caiamos na tentação de um tédio. Pode acontecer que nós caiamos na tentação de uma monotonia e de efetivamente não prepararmos as nossas aulas como elas deveriam ser preparadas. Pode acontecer que nós caiamos na tentação até de uma vaidade, de uma soberba, de não efetivamente nos debruçarmos sobre aquele tema que tantas vezes já expusemos para os nossos alunos e pensarmos: eu já sei de cor isso que eu falarei, e de maneira que eu não preciso mais preparar, eu não preciso mais refletir, eu não preciso mais meditar. E isso é um erro. Vejam o que Santo Agostinho falará. Vou repetir: mais nos apetece ler ou ouvir aquilo que já fora melhor preparado anteriormente. Por isso relutamos em organizar na hora o que dizer, com êxito incerto. O importante é que o espírito não se desvie da verdade. Será fácil ao ouvinte, caso se desagrade com as palavras, aprender ao mesmo tempo o que pode ser desprezado por ter sido dito de forma menos perfeita ou com sons menos próprios. O que interessa é que tais sons concorram para que as coisas possam ser entendidas. Vejam que aqui o primeiro conselho, o primeiro ensinamento prático que eu retiraria: o catequista, independentemente de quantos anos de experiência ele tem, ele sempre deve preparar bem e muito bem as suas aulas. E esse é um conselho que eu dou não apenas para vocês, mas também para mim, porque eu também sofro dessas mesmas tentações. A tentação de pensar que
já sei desse tema, não necessito, não tenho a necessidade de preparar, não tenho a necessidade de meditar, não tenho a necessidade de refletir. Isso não é adequado. Nós precisamos ser humildes. Cada grupo de alunos, cada turma, cada auditório, aquele grupo que se reúne para nos ouvir, nós que somos delegados dos nossos párocos, delegados da Igreja, da Santa Igreja, delegados de nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos ali com a missão de proclamar a palavra de Deus e a doutrina da Santa Igreja, nós temos que ter a humildade e reconhecer a nossa responsabilidade, como diz Santo Agostinho. O importante é que o espírito não se desvie da verdade. Ter a humildade e reconhecer a nossa miséria, a nossa pequenez. E preparar bem a aula. Lermos sempre, de novo, o catecismo. Enriquecermos eventualmente com outros catecismos que, mesmo que eles não façam parte ordinariamente da nossa catequese, não sejam os catecismos que nós indicamos ordinariamente para os nossos alunos, mas eles irão enriquecer as nossas aulas, as passagens da Escritura que vão enriquecer cada aula, que elas sejam lidas por nós, meditadas, e que eu pense em cada um dos meus alunos, que eu reze por eles. Ao longo do ano eu os conhecerei. Ao longo do ano eu terei a oportunidade de conhecê-los, de conhecer as suas vidas. E em cada uma das aulas eles estarão no meu coração. E eu terei a oportunidade de pegar pontos daquela aula que serão despertados pelas suas vidas. Serão despertados por aspectos específicos de suas existências. Não pode ser uma catequese fria, uma catequese descolada da existência concreta de cada aluno. Por isso, uma catequese muito bem preparada, meditada, na qual eu concretamente me sentarei, lerei novamente o catecismo, lerei novamente a Sagrada Escritura, tomarei notas, me prepararei para estar devidamente apto para dar uma boa aula. Esse é o nosso papel. E Santo Agostinho é muito claro. O que interessa é que tais sons concorram para que as coisas possam ser entendidas. É difícil acontecer que na catequese dos rudes, cujo caminho já é muito calcado, a força da debilidade humana nos desvie da verdade. Ainda que porventura nosso ouvinte se veja desagradado, tomemo-lo como Deus, querendo nos pôr à prova, a fim de que sejamos corrigidos com espírito manso, para que não caiamos no erro maior de defender nossos erros. Quando ninguém nos aponta o erro, escondendo-o totalmente a nós mesmos e aos que nos ouvem, não acontece nenhum dissabor, se não se repetir. Em grande parte das vezes, entretanto, que contemplamos o que nós mesmos dissemos, repreendemos muitas coisas do que foi dito e não fazemos ideia de como foi recebido aquilo que foi afirmado. E mais nos dói quando em nós ferve a caridade em ver o que é falso sendo aceito de bom grado.
Portanto, encontrado uma oportunidade, assim como corrigimos a nós mesmos interiormente, também se deve cuidar que aqueles que caíram em algum erro, não pelas palavras de Deus, mas pelas nossas somente, sejam pouco a pouco corrigidos. Vejam que isso é muito interessante. O primeiro dever do catequista, depois desse dever de preparar bem as aulas, é se manter fiel à doutrina da Igreja, se manter sempre fiel à sagrada doutrina da Igreja. Se o catequista se mantém fiel à doutrina da Igreja, ele não erra. Santo Agostinho deixa isso muito claro. Eu vou repetir a palavra que ele diz logo no início. O importante é que o espírito não se desvie da verdade. Se o catequista se mantém fiel à verdade da doutrina da Igreja, ele certamente fará um ótimo trabalho. Mas a grande questão é que, mesmo que o catequista se mantenha fiel à doutrina da Igreja, mesmo que ele se mantenha fiel à verdade, tem um grande detalhe que vai depender da habilidade do catequista, da sua pedagogia, que é como expor essa verdade, como expor a doutrina da Igreja. Essa é a questão que fica. E é disso que trata Santo Agostinho na sequência. Quando ele diz assim: em grande parte das vezes, entretanto, que contemplamos o que nós mesmos dissemos, repreendemos muitas coisas do que foi dito e não fazemos ideia de como foi recebido aquilo que foi afirmado. Eu mesmo, nesse exato momento que eu estou a gravar essa aula, nesse momento eu estou a dar o melhor de mim, mas eu não sei, eu estou aqui a tentar, sendo fiel à verdade da doutrina da Igreja, eu não sei como serão recebidas as minhas palavras pelas pessoas que vão assistir essa aula. Em uma sala de catequese, pode ser que o catequista, objetivamente, enquanto ele dá a aula, fiel à doutrina da Igreja, ele perceba. Nesse caso, eu não tenho esse retorno. Eu não gosto muito dessas palavras em inglês, mas às vezes elas são quase inevitáveis. Eu não tenho esse feedback porque eu estou diante de uma câmera, mas o catequista em sala de aula ele tem. Ele olha o grupo dos alunos e é importante ele estar atento às reações. Ele às vezes percebe que algum aluno não reagiu bem a algo que ele disse. E aí ele precisa tentar entender se o aluno não reagiu bem porque ele, catequista, não se manifestou de uma maneira adequada, ou se é o aluno que resiste à verdade da doutrina da Igreja. E isso nem sempre é fácil de se perceber. Muitas vezes o catequista terá que meditar sobre aquilo, conversar com aquele aluno, mas o fato é que Santo Agostinho já tinha falado sobre isso em pontos anteriores da obra. Muitas vezes nós nos desagradamos, nos fatigamos, nos entediamos com o nosso próprio discurso enquanto nós falamos, e o próprio Deográcias fala isso com Santo Agostinho. Enquanto nós falamos, enquanto nós ensinamos, nós mesmos gostaríamos que o nosso discurso fosse melhor. Esse ponto é muito interessante,
Mas vejam, quais são os 2 primeiros passos? O primeiro, preparar as aulas da melhor maneira. Preparar aquilo que nós falaremos da melhor maneira possível. Sentarmos, lermos sobre aquilo que nós vamos falar. Não apenas lermos, meditarmos, rezarmos sobre aquilo que nós vamos falar. Afinal, o catequista, ele fala sobre a doutrina da igreja, sobre a palavra de Deus. Então, a preparação da aula não é uma simples leitura, envolve também meditação, oração. Eu não estou a me referir a uma oração profunda. Claro, se o catequista quiser, louvado seja Deus, mas é uma consideração daquilo que será dito, em especial diante dos seus alunos, concretamente, diante das vidas dos seus alunos, que é importantíssimo que o catequista conheça ao longo do ano de catequese. O catequista precisa conhecer os seus alunos. Esse é o primeiro passo. Preparar bem as suas aulas. Santo Agostinho fala sobre isso. O segundo ponto, manter-se na verdade da doutrina da Santa Igreja Católica. Ser fiel à doutrina da Santa Igreja Católica. Não desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. O catequista, ele não vai errar se ele se mantiver na doutrina da Igreja, permanecer com a Santa Igreja Católica. Mas aí vem o terceiro ponto, que é o mais difícil. Como expor a doutrina? Como expor a doutrina? E isso só realmente na prática. Na prática da catequese, ele vai apurar esta forma de expor. E os erros não deixarão de acontecer. Isso eu posso garantir com 12 anos de experiência. Os erros não deixarão de acontecer. Muitas vezes, no meio de uma aula, você percebe que se excede, as paixões te dominam, e você se excede em um determinado assunto, e você puxa um pouco o freio de mão e se desculpa e fala de uma maneira um pouco mais comedida, mais mansa, e os seus alunos já começam também a te conhecer. E há ali uma relação mais íntima, mais próxima. E é uma catequese que não deve se desenvolver apenas na sala de aula. Muitas das vezes, como a gente vai ver na conclusão do capítulo, essas reações de desagrado que eu noto diante do que eu falo, do que o catequista fala, elas precisam muitas vezes levar a correções fraternas, a concretas correções fraternas da parte do catequista. Ele precisa identificar resistências dos seus alunos, resistências que podem significar pecados que os alunos precisam vencer com a graça de Deus. E também, apesar das nossas misérias, com o auxílio do catequista e também, claro, do pároco, do sacerdote. E Santo Agostinho, então, vai continuar. Se há
caluniadores, difamadores, inimigos de Deus, que cegos pela inveja impetuosa se alegram em errarmos, no caso os catequistas, ofereçamos essa situação misericordiosamente, a fim de exercitar a paciência, pois a paciência de Deus os levará ao arrependimento. Com efeito, o que será mais detestável e o que mais cumulará a cólera no dia da ira e da revelação dos justos no juízo divino, do que os que, à semelhança e imitação do diabo, se alegram do mal alheio? Por vezes também, ainda que dizendo tudo reta e verdadeiramente, o ouvinte pode ofender-se e se perturbar, ou por não entender algo, ou por ser repreensivo quanto à própria novidade apresentada, que vai contra a sua opinião e o hábito de seus antigos erros. Se cometeres um erro evidente, demonstrando-se sanável, deves, sem nenhuma demora, corrigi-lo copiosamente com o exemplo e a razão. Se, porém, for um erro tácito e oculto, o remédio de Deus pode saná-lo. Mas se o catecúmeno se recolher em si e recusar a cura, consolemo-nos naquele exemplo do Senhor, que com os homens escandalizados por suas palavras, pois eram duras aos que se retiraram, também disse aos que permaneceram: quereis vós também retirar-vos? Santo Agostinho aqui se refere àquela passagem do discurso do Pão da Vida, em que muitos deixaram de seguir Nosso Senhor. E aí Nosso Senhor pergunta aos apóstolos e a outros discípulos que permaneceram se eles também gostariam de se retirar. E aí São Pedro toma a palavra e diz: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E aqui, gente, só para iluminar, eu escolhi aqui duas passagens da Sagrada Escritura só para iluminar, uma a primeira parte do capítulo e outra essa segunda parte. Porque essa parte da correção fraterna é fundamental no exercício do ofício do catequista. Mas a primeira parte eu gostaria aqui de salientar a parte da preparação da aula, do catequista que permanece na verdade da doutrina da Igreja. No Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 34. Vejam a atitude do catequista. Aqui o título que a Ave Maria coloca, as qualidades dos verdadeiros discípulos. Lucas 14, 25 a 34. Eu vou ler a passagem mais ampla, mas é o ponto só para mostrar a humildade que o catequista deve ter, no sentido tanto de preparar as aulas e também se manter unido à doutrina da Igreja, se manter unido à verdade da doutrina da Igreja. Muito povo acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la, para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la,
todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é uma coisa boa, mas se ele perder o seu sabor, com que o recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para o adubo, mas será lançado fora. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui a importância do catequista, independentemente dos seus anos de experiência, de antes de se lançar à obra, ele precisa sentar, planejar, avaliar, preparar as suas aulas, meditar. Então essa foi a primeira parte do capítulo. E a segunda parte é a correção fraterna, sobre a qual eu quero falar agora. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículos 15 a 18, diz o seguinte: perdão dos pecados. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. É claro que aqui Nosso Senhor está a falar com os apóstolos, que eram bispos. Então tem uma parte que não se aplica ao catequista, mas tem uma parte que se aplica. Quando nós vemos uma questão delicada, que envolve pecado, que envolve uma questão moral, essa primeira parte da conversa, de amizade e confidência, nós poderíamos dizer, o catequista que chama o aluno para perto, que o acolhe, antes de levar o assunto para o sacerdote, que é um segundo momento muito importante, até porque o aluno devidamente convencido do seu pecado, ele terá que confessar. É fundamental que essas questões delicadas sejam levadas para o padre, mas cabe ao catequista, quando ele percebe esse incômodo no aluno, é muito mais adequado do que repelir o aluno, do que tratar o aluno como um impuro, como muitas vezes nós observávamos determinadas atitudes, inclusive no Evangelho, e o nosso Senhor mesmo condenava esse tipo de tratamento. Nós vimos que Nosso Senhor era muito duro ao tratar o pecado, mas quando ele percebia uma abertura do pecador à conversão, ele acolhia esse pecador, condenava o pecado e acolhia o pecador. Essa é a atitude muito adequada que o catequista deve ter. Trazer o aluno para perto. Eu tenho muito esse hábito, falando de questões práticas, eu tenho muito esse hábito de, muitas vezes, chamar o aluno fora de sala de aula para uma conversa, eventualmente tomar um café e conhecer o aluno. A primeira coisa é ouvir do aluno como é que foi a vida dele, falar da minha vida. Antes até de querer entender como é que foi a conversão dele, o que o levou a fazer a catequese.
ele me contar lá da infância, onde ele estudou, qual foi a faculdade que ele fez, como é que foi a relação com a família dele. E aí eu falo da minha vida também. Ali é uma amizade que se estabelece. Ele fala da vida dele, eu falo da minha vida. Ele fala da conversão dele, eu falo da minha conversão. E aí nós vamos chegar em algum momento na parte das misérias. Aí vai chegar na parte da misericórdia. Ele vai falar das misérias dele e eu também me sentirei à vontade para falar das minhas misérias, das minhas lutas. E não me colocarei, apesar de catequista, é claro, eu também estou ali como um professor, então, sem dúvida nenhuma, eu estou ali como um superior, alguém para ensinar, mas sem perder também uma humildade, sem me colocar ali como alguém superior. Sou tão pecador quanto ele. Claro que não estou ali para escandalizá-lo, mas tenho que também mostrar que luto contra os meus pecados, que luto contra as minhas misérias, para justamente convidá-lo a fazer o mesmo. Para mostrar a ele que aquela resistência que ele demonstrou em sala de aula a um determinado ponto da doutrina da igreja, ele precisa vencer aquela resistência. Ele precisa entender que a igreja é mestra, é mãe e mestra da verdade e que, na realidade, é ele que precisa se converter, é ele que precisa mudar de vida. Assim como eu, em um determinado momento, também discordei da igreja. Então, é essa amizade que o catequista precisa buscar com os seus alunos. É essa proximidade. E aí indicar para ele o confessionário, enviar um bom exame de consciência, passar o telefone do pároco, mostrar o caminho do confessionário, como eu dizia, para que ele se reconcilie com a igreja. E a partir daí uma nova relação se estabelece, que vai além da catequese, que, claro, continua uma relação da catequese, mas vejam que é esse tipo de proximidade que eu penso que essas resistências que se mostram nas aulas propiciam entre um catequista e um aluno. E Santo Agostinho vai continuar para concluir o capítulo. Retenhamos fixamente no coração que a Jerusalém cativa, transcorridos os tempos, há de ser libertada da Babilônia deste mundo, e ninguém que pertença a ela perecerá, pois que quem perecer já não pertencia a ela. O firmamento de Deus se mantém firme, porque vem selado com estas palavras: o Senhor conhece os que são seus. Renuncia à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Com isso em mente, invocando a Deus em nosso coração, temeremos menos a incerteza do êxito de nossos sermões, causados pelas motivações incertas de nossos ouvintes, e deleitar-nos-emos até mesmo no padecimento de vexações por causa de nossa obra de misericórdia. Isso se não buscamos nela nossa vanglória. Pois uma obra é verdadeiramente boa quando a intenção de quem a faz é lançada com amor. E retornando do mesmo modo ao seu lugar de origem, repousa novamente no amor. Sendo verdade que preferimos fazer uma leitura ou ouvir um sermão que nos apeteça a ter de produzir um comentário sobre ele, por querermos exaltá-lo à custa de nosso próprio discurso, acabamos por falar com tédio e preguiça.
mas parecendo-nos algo intragável após o trabalho, torna-se algo muito mais agradável. E com maior confiança rogaremos para que Deus nos fale da maneira que queremos, se aceitarmos alegremente que Ele fale por nós da maneira que pudermos, para que aconteça que todas as coisas concorram para o bem dos que amam a Deus. E nesse final, Santo Agostinho diz que a nossa catequese ela não pode ser feita por vanglória. Nós não podemos catequizar, e essa é uma tentação constante daquele que catequiza. Nós não podemos catequizar para exaltar o nosso ego. Nós não podemos catequizar por vaidade. Nós devemos catequizar por amor. Catequizar por amor e para crescer no amor. Para fazer frutificar o amor naqueles que nós catequizamos. E para que tudo concorra para o bem daqueles que amam a Deus. Só assim haverá de fato alegria no nosso ato de catequizar e alegria naqueles que nos escutam. O que deve nos mover a catequizar é o amor. E esse é um exame de consciência constante, porque a vaidade será uma tentação constante. Enquanto eu gravo essa aula, a tentação de ficar vaidoso me assola. Enquanto eu dou aula na minha paróquia para os meus alunos, a cada sexta-feira, a tentação de ficar vaidoso me assola. E isso sempre acontecerá. Mas a questão é lutar contra isso. É retificar a intenção. Tudo para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua Santa Igreja. É tudo graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Tudo para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua Santa Igreja. Tudo por amor. Para o amor eu catequizo e que os meus catequizandos estejam na minha aula para o amor. Assim deve ser a nossa catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. São João Bosco e São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.